família Atitude, eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. E juntos somos casados para sempre. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio do Família Cast. E esse episódio tem algo especial. Temos um casal convidado aqui, que é o casal líder do Ministério da Família da Igreja Atitude, onde tudo começou no Ministério da Família. E nós nos sentimos assim muito honrados e lisonjeados com a presença deles. Graças a Deus, queridos. É com muita alegria que estamos aqui, né? Eu sou o Carlos da Gilce. Eu sou a Gilce do Carlos. Somos casados há 36 anos, 7 meses e 21 dias. Opa! Uau! E o beijinho? Que isso, ela não deixa escapar. Amém. Amém. É uma Então, honra estar aqui essa tarde, podendo conversar um pouco com vocês sobre a questão do Ministério da Família, né? e a gente tem algo assim muito interessante para falar, né? Nós estamos aí abordando alguns temas, mas a gente queria, no tema de hoje, falar sobre famílias restauradas. E fica uma pergunta: ainda há chance para restaurar uma família? Muitas famílias acham que não. E eu garanto que vocês já viram muitas histórias assim. Tem muito para nos presentear aqui, né, com essa vivência que vocês têm. Bom, tá fazendo 20 anos, né? Do 20 Ministério anos, da Família. 20 anos, Ministério da Família. Assim IBA. começou. E vocês são... Começaram começou com Casados para Sempre, né? Começou o Ministério da Família e depois implantamos. O primeiro curso foi o Casados para Sempre. É o carro-chefe até hoje, né? Tá, então há 20 anos atrás vocês vieram para Igreja Atitude. IBC. Isso. Igreja a Batista IBC. Central da Barra. Olha, E que já era faz lá tempo. no Rio Mar, Isso. numa casinha, né? Quantas pessoas tinham naquela época? Menos de 50. Menos de 30 50. e poucas pessoas, né, amor? Nós temos 35 Mas, pessoas. pastor, vocês se congregavam em outro local. Como é que foi feito esse convite? Pronto, para vocês chegarem aqui. Assim começou, a gente tem que conhecer como é que foi o embrião, né? Como é que foi feito esse convite? É muito importante. Foi nós estarmos... Deus nos sinalizou para a gente, né, que o nosso ministério naquela igreja realmente já tinha acabado. E O tempo chegou ali. O tempo chegou e a gente estava procurando realmente congregar, talvez até mais próximo de nossa residência, mas procuramos várias igrejas. E certo dia nós recebemos um convite, né, do pastor Josué de visitarmos a central, né, a Igreja Batista Central da Barra da Tijuca, né? No primeiro momento a gente ficou meio preocupado por ser tão distante. Vocês moravam onde? Morávamos no Campo dos Afonsos. Né? Desafio. E nós... Sem Transolímpica, sem... Antes a gente congregava em Cascadura e a gente estava pensando em mudar por uma igreja próxima da gente. E acabou que a gente aceitou o convite de estarmos na igreja muito mais longe do que... Mas gostei desse muito mais longe, ele enfatizou. Muito mais longe. Assim, o que eu fico feliz é que vocês obedeceram o chamado de Deus para a vida de vocês, né? De aceitar o convite, sendo muito mais longe. Eu gostei desse muito, muito ele enfatizou. Mais longe. Mas vocês já conheciam o pastor Josué? Como é que foi feito esse convite? Eu acho que quando a gente conversou com ele no gabinete dele. Quando nós fomos convidados, que a gente começou a ter contato com ele. E aí o que me impactou mesmo foi quando ele trouxe para nós a visão que Deus tinha colocado no coração dele, que nossa igreja seria uma referência em termos de família, né? Então, a forma como ele colocou impactou muito, porque a gente sempre foi apaixonado, né, por família. Já trabalhávamos com o Ministério da Senhor, Família. Então, estamos aqui. E ali era estranho, porque eu só poderia acreditar na visão dele, porque não tinha nem espaço para os meus 2 filhos, que eram adolescentes na época, e não tinha nenhum adolescente mais, né? Criança também não tinha. Na época só Foram tinha... chegando, né? Criancinha só tinha o Lucas, né? E o Gabriel, que eram... Os filhos, são os filhos, né? Da Simone Winter também. Então eram bem pequenos. Uma meia dúzia de crianças. Poucas crianças. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, que eu vou sair lá do Campo dos Afonsos para vir para essa igreja tão distante aqui? E vir. E aí
Estamos Isso há aqui 20 até anos. hoje. Há Isso há 20 anos. E aí vocês o- começaram com Casados para Sempre. Foi a primeira turma. Isso, e foi em 2005, que nós já 2005. fizemos o curso de capacitação do Casados para Sempre Ou na seja, IBC Barras. Vocês chegaram para a Exatamente, igreja, há 20 para o anos ministério, e aí vocês já fizeram o curso de capacitação e já abriram uma turma para Não. começar. Mas a gente também, quando a gente começou o ministério, com retiro de casais. A gente fez retiro de casais, fizemos o retiro de Jantar. casais com a PIB de Copacabana. Depois a gente fez um retiro também, né, em Itaboraí, né? Uau! Fizemos Adoro, encontro de homens também. Uau! Isso era o café, É, o era café da manhã. Tinha um café dos homens. E depois a gente fez também um jantar. Jantar foram 7 casais. 7 casais. Fizemos- Lotado. 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 Maravilhoso. Fizemos um jantar, 7 casais no Barra Square, né? Tinha um restaurante ali na Avenida Das Américas, né? das Américas. E eu tenho um episódio muito interessante, que nesse dia a gente coloquei meu carro no estacionamento. Nesse dia o meu carro foi arrombado. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu saí de lá do subúrbio para vir para Barra, e aqui eles levam o meu rádio, né? Meu carro zerado, novinho. Levaram o rádio do carro. Arrombaram o vidro Quer do dizer, carro. no subúrbio não tinha esse problema? Não tinha. Quando cheguei aqui, eu fui impactado aí por isso aí, mas eu falei assim, Senhor, então eu vou ficar por aqui mesmo. Mas a minha vontade foi, deixa eu voltar para o meu subúrbio, mas acabei ficando, né? Aí vocês fizeram todo esse procedimento de retiro, jantares, de casais, de homens, café da manhã e tal. E aí surgiu o Casados para Sempre. Vocês sentiram no coração de fazerem... Vocês já tinham feito, não? Foram fazer o curso, já fizeram o treinamento? Como é que foi? Nós fizemos o treinamento aqui na Igreja Batista. Um dos casais participantes foi a irmã Nilza, do primeiro treinamento. A irmã Nilza e o Aquino. Caramba! Fizeram treinamento, além de outros casais. Alguns não estão mais aqui na igreja, né? Mas a partir dali nós formamos a primeira turma, e que é até bom a gente falar dessa primeira turma, porque nós começamos ela completa. Eram 7 casais, terminamos 3. Nós e mais 2 casais participantes. O líder inteiramente só um. Os outros foram desistindo. Foram no caminho. Foram desistindo, mas a partir dali nós respiramos e começamos a segunda turma com uma outra estratégia, porque aí as pessoas já estavam chegando, né? O crescimento da igreja foi muito rápido. E assim, e é bem legal porque está muito de acordo com o nosso tema, né? Famílias restauradas. Restauradas. Ainda dá tempo? E aí vocês olharam ali, pô, será que dá tempo? tempo, Deve tem ter essa condições. pergunta, né? Pô, vou parar. Não vou continuar. Deve ter vindo essa pergunta na mente de vocês. De repente, caramba, a gente começou com 7, só 3, ficaram só a gente mais 2. Mas aí vocês... Não, foi o Senhor que chamou, o pastor Isso, Carlos falou isso. é a Não, eu vou vontade continuar, é a dele. vontade do Senhor, eu vou obedecer. Poderia, né? Como ser humano, falar, poxa, isso não vai muito para frente não. Mas aí persistiram e hoje nós estamos com 20 anos de ministério na igreja. Quantas famílias são alcançadas por semestre mesmo, hein? Através dos cursos? Isso aí, Carlinhos fala bem disso. As estatísticas. A gente, ano passado, nós fizemos aí 409 turmas. Né? Total. No ano. No ano. Uma média de 205 turmas por semestre. Por semestre. Primeiro semestre, eu acho que foi em torno de 180. No segundo foi maior. sempre é maior. né? Pelo menos no primeiro semestre, a gente fez uma estatística mais ou menos de ter alcançado em torno de 3.600 pessoas. Pessoas na 3.600 família. No primeiro semestre. No porque segundo você semestre... trata uma avança. mulher, acaba tratando a família toda, A né? família Então, toda. assim, No segundo semestre, a gente participou aí em torno aí de umas 3.000. Eu Nossa. acredito que durante o ano de 2024, a gente atingiu quase 7.000 pessoas. De 6 a 7.000 Glória a pessoas. Deus. É uma estatística muito, muito relevante para quem começou apenas com uma turma. Com uma turma. Que foram, no caso, receberam, né, formados só 2 casais, porque tinham vocês mais 2. Mais 2 casais. Então, quer dizer, 2 casais foram formados e hoje nós temos aí, em média, 400 turmas por ano. Por ano. Por ano. Isso, claro, que englobando os 29 cursos do Ministério da Isso, Família. com certeza. Mas tudo começou com esse curso que é o nosso xodó. E acredito que o de vocês também. Casados para Sempre. E a gente tem um testemunho forte nisso aqui. E Deus trouxe a nossa
família à tona, ela foi restaurada através do Casados para Sempre. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque muitos casais, eles entram numa crise, eles falam assim, não tem mais chance, não tem mais como restaurar minha família, e eles pensam, né, que, na verdade, as forças estão se acabando. Não tem mais forças. E vocês, como participaram desse processo, ontem mesmo eu escutei um testemunho na reunião, né? Nós tivemos uma reunião e eu escutei o testemunho de uma mulher falando, eu vim para essa igreja por conta do Casados para Sempre, né? Então, olha a estratégia que Deus utilizou. Então, cada um vem por um motivo, quer dizer, no caso dela, foi o casamento sendo destruído e ela conseguiu chegar aqui e agora é líder do Casados para Sempre. Através dessa ferramenta que é o Casados. Através dessa ferramenta que Deus colocou para somar tantas outras estratégias que a gente tem na nossa igreja. Antes da gente falar, né, vou deixar a Monique falar como começou, porque ainda dá tempo de ficar com ela. Ela que, esse ainda dá tempo é com ela. Eu vejo assim, o quão gratificante deve ser para vocês dois entenderem que lá atrás vocês foram obedientes e hoje estão vendo, né, esses casamentos, essas famílias restauradas e ouvindo esses testemunhos, dá aquela, sabe, caramba, estamos cumprindo a missão, estamos avançando. A gente não tem dimensão disso, porque na verdade nós sabemos que não somos nós, simplesmente somos instrumentos. Então, até essa obediência, ela vem do Espírito Santo de Deus. É Ele que fala assim, olha, o momento é esse, vai ser assim, a atividade a ser realizada é essa. Se nós fôssemos na força do nosso braço, com certeza não teríamos essa resposta. Então, foi todo um conjunto, quer dizer, a aprovação do pastor, o sonho dele, o sonho era Vocês dele sonharam também. O sonho com ele, né? Sonhamos o sonho dele, que também fazia parte do nosso trabalho, porque nós já trabalhávamos há muito tempo, né, há mais de 10 anos com o Ministério de Família, quer dizer, isso já estava no nosso DNA. Quando nós viemos para cá para implantar o Ministério da Família, fomos direcionados por Deus para unir forças. Um pastor que tinha um sonho e alguém que fosse, ou que pudesse ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Né? Que tivesse humildade. Pessoas que foram forjadas, errar, né? Realmente. Esperar. Vocês foram forjados, né? E uma coisa também que fica claro na minha mente é que quando Deus ele te dá uma direção, ele manda os anjos. Manda os anjos. Então, nós temos aqui uma equipe maravilhosa. Uau! Né? A gente Enviada tem por aqui Deus. Uma equipe de líderes que Ele não medem esforços tudo para realizar os propósitos de Deus. E graças a Deus, a gente tem conduzido e a gente sinaliza alguns pontos importantes que Deus coloca em nossos corações. E o povo fala assim, ó, vamos junto. Vamos junto. Então, eu tenho aqui equipes que andam com a gente há mais de 15 anos. Isso é muito gratificante. Então, é muito tempo. Então, a gente vai gerando uma intimidade, uma conexão, né? E por isso que a Bíblia fala assim, existem amigos mais chegados que irmãos, né? E é isso aí. Nós somos uma família. Somos uma família escolhida pelo Senhor. Conforme a MMI, um exército. Um exército chamado por lutar pelas famílias. Chamados para lutar. Bom, eu vou deixar minha nobre e digníssima esposa falar aqui que as famílias elas podem realmente ser restauradas. Mas ainda há chance, meu amor? Há chance, sim. E como há? Quando a gente entrega na mão do Senhor. Porque muitas vezes eu tentei, na minha força, do meu jeito, da minha maneira, mas nada deu certo. Nós éramos um casal novo, na qual eu engravidei, juntamos, só que não tinha Jesus. E aí nos separamos quando meu filho tinha 6 meses de idade. E terminamos, ele foi viver a vida dele, ele ficou 3 anos e meio com uma outra pessoa e eu com meu filho. Ele foi sempre um bom pai, porque é uma diferença de marido para pai, porque às vezes as pessoas confundem muito isso. Só que eu não aceitava isso para minha vida. Eu não queria viver que meus filhos fossem criados com pai e mãe separados, porque eu vim de uma família separada e eu sei como é a dor, né? Isso. E eu falei, Senhor, eu
não aceito. E assim, eu às vezes eu me achava até meio doida, porque eu falava 3 anos e meio, ele vivendo com uma outra pessoa, como eu ainda sinto alguma coisa por ele. Fala que você não aceitava isso porque você falou que veio de uma família destruída, mas isso era meio que uma situação assim, geracional, era né? A minha avó é separada do meu avô, casou de novo, mas ela ainda gostava do meu avô. A minha mãe foi separada do meu pai, casou novamente, mas ainda gostava do meu pai. E eu vi que isso ia se repetir na minha vida. Eu poderia até construir uma vida com uma outra pessoa, mas ia continuar esse sentimento. Era o meu Em nome de Jesus, essa influência geracional foi quebrada. Foi quebrada. Com o posicionamento de vocês. Isso é importante. Eu fiz questão de frisar isso porque quando ela sempre relata isso, né? E esse posicionamento dela foi importante para quebrar essa influência geracional e para que eu fosse alcançado. Porque se ela não se posiciona, eu não seria alcançado. Eu vivi uma vida secular. Como o mundo diz, o homem pode fazer tudo e deixa a família de lado. E a gente sabe que não é assim. Deus não nos ensina assim, né? E aí, nesse meio termo, o meu primo se converteu, ele teve problema também no casamento, ele falou, vamos na igreja, eu vou te apresentar. Eu conheci Jesus, e aí eu descobri que eu não poderia fazer nada, porque ninguém muda ninguém. Mas Jesus pode mudar e fazer todas as coisas. Legal. E aí eu comecei a entregar na mão do Senhor. E Deus, aí a gente foi convidado para fazer o curso Casados para Sempre. Posso falar um pouquinho? Ele pode falar que ele vai contar. Eu vou falar porque agora é a parte do mocinho, não, do cara mal da história, tá? Eu fui mal mesmo, sou réu, confesso, mas hoje eu sou liberto, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Eu vou contar uma história que é muito particular da gente, mas eu acho que vai ajudar e ele vai... Muita gente. Nesse meio termo de 3 anos, a gente teve um relacionamento sexual e eu engravidei. Ele falava que não era dele. Eu tive que fazer teste de DNA do meu segundo filho. Para ver como que quando Deus entra, ele muda tudo. Isso. Gente, era uma coisa que, assim, a família, ninguém mais acreditava. E dolorosa, né? E aí, por isso que eu quero contar esses detalhes, porque foi o seguinte para mim. Eu trabalhava no meio secular, né? Com músicas seculares. Imagina, cantava no secular, dançava no secular, fazia show para multidões, trio elétrico na Bahia, Carnaval de Salvador. Foi resgatado para a glória de Deus. E estava tudo lá, fazendo aquilo tudo lá que o mundo dizia que era normal. Então, na minha cabeça dizia o quê? Cara, vamos embora, seja um bom pai, filho, você tem que cuidar, a mulher acabou, a fila andou, vamos embora. Entrei num outro relacionamento que não foi de Deus, por isso que não deu certo. Porque havia um propósito na nossa vida, ninguém ia dizer que um casal que se conheceu, uma menina que namorava um jovem, e ela engravida desse jovem, tem um filho, com menos, eles 1 ano juntos, tem um filho, e aí com 6 meses que essa criança nasce, se separam. Eles passam um período separado, se reencontram, quando vai levar o filho, tem uma relação sexual, vem uma outra criança. Apenas uma vez que tiveram contato, nasce uma criança. Propósito de Deus. Propósito de Deus. Hoje eu entendo que foi propósito de Deus. Eu não aceitava, foi como ela falou, que era um filho meu, mas aí ela falou, e a mulher sabe, a mulher não tem como não saber, só ela pode dizer com quem ela teve um relacionamento. E aí ela dizia, eu não acreditava, ainda assim, porque o mundo me dizia que se você está 1 ano separado da pessoa, como é que ela vai ter uma relação com você e vai engravidar? E os outros? Não teve outros. E aí a cabeça do homem natural é muito pecaminosa, né? E daí eu não aceitava, fiz, mas antes de fazer o teste eu vi o meu filho, o segundo filho com a Monique, que é o Eric, nós somos, né? Não falamos aqui, somos pais para toda a vida do Ryan, com 31, que é meu filho, né? Antes de conhecer a Monique, eu tenho o Patrick com 22, o Eric com 20, o Kaique com 13. E aí o Patrick já tinha 1 aninho, né? E aí veio o Eric. Quando o Eric nasceu, o Patrick tinha 2 anos. Só que o garoto era a minha cara quando eu vi. Como é que faz para dizer que não é, pastor? E aí não precisava nem de DNA, né? Eu olhei, sabe aquele frio na barriga que fala assim, que eu não sabia que era o Espírito Santo falando, é teu mané. Aí eu,
caraca, é meu filho, cara. Aí fiz o DNA. Sabe quando a criança te vê e faz assim, papai, não sabia nem falar, abriu os braços, me abraçou, me agarrou. Eu falei, caramba, Nossa, senti aquela que lindo. conexão. E aí eu falei, caraca, chegava em casa sozinho. Você deve ter falado, yes! Yes! Aí eu falei, é meu, mais um varão. Se eu fosse crente, ia falar, né? E aí passou, esse relacionamento não foi um relacionamento que trouxe bons frutos, né? Porque foi um fruto de pecado também, e vejo que era um propósito de Deus. E um dia, no aniversário do nosso filho Eric, de 2 anos, eu participei do aniversário dele de 1 ano, né? Mas no aniversário de 2 anos, eu já não estava mais nesse relacionamento. Aí eu falei assim, gente, olha como Deus proporciona tudo. Ele ainda estava com a outra pessoa. Com a outra pessoa. Eu falei, como que ele não vai estar na foto de 1 ano do meu segundo filho, se do primeiro que é irmão está? Naquele dia, eu não sei o que aconteceu. Ele teve alguma confusão com ela, alguma briga. Foi não, foi Deus purinho que Ele me levou apareceu lá na festa de 1 ano e o álbum de fotos de 1 ano tem ele lá presente. O Eric não me largava na festa, só ficava comigo. Aí eu falei, gente, Deus sabe tudo que faz, não tem como. E aí, no aniversário dele de 2 anos, ele é de outubro, ela estava morando já para Barra, ela morava na Tijuca, tinha se mudado para Barra. Como eu tinha terminado esse relacionamento, falei, vou viver minha vida agora, sabe? Quero saber de mulher nenhuma e tal. E aí eu fui no aniversário, aquela coisa toda, eu estava com as crianças, a gente começou a conversar, ela falou assim, poxa, a gente podia dar uma chance pra gente, mas eu não sabia que ela estava orando por isso. Eu fiz uma campanha de 7 ela já estava orando. Terças-feiras na minha casa, com o pessoal da igreja orando por ele, preparando. Esse primo dela que se converteu já estava envolvido na igreja, já era diácono na igreja, na igreja Maranata Evangélica de Campo Grande, onde foi o encontro do MMI do ano passado, que hoje ele é pastor lá, o Rodrigo. O pastor Rodrigo e a Mary, né? São pastores lá de família. Eles estão pastoreando a igreja de Primavera, se eu não me engano. E aí eles fizeram uma campanha e eu aceitei no aniversário e tudo mais e comecei a voltar a frequentar, estar com ela, com as crianças. E ela falou, vem uma segunda-feira aqui que eu estou fazendo uma campanha de oração aqui, seria bom. 7 semanas. Eu apareci na 7ª. Apareci na 7ª, os irmãos me abraçaram e tudo mais, aquela coisa toda, o povo caloroso. O povo cristão é assim, abraça bem sem te conhecer, né? Que bom que você veio e tal, pá. Falei, pô, esse cara abraça todo mundo, rapaz, ganha até beijo no rosto. Eu falei, que isso, que doideira. E os caras louvando, cantando, foi benção. E nós recebemos, aí ela me convidou para ir na formatura do Casados, em novembro. Isso foi em outubro, em novembro, a prima dela fez a formatura lá em Campo Grande, na igreja que eles congregavam. E aí eu fui lá, sentei, aí o líder lá, que é muito engraçado, eu conto, Jorginho, te amo, tá, irmão? Te amo. Jorginho é um gordinho abençoado, imagina. Jorginho toda hora vinha na minha mesa, eu tinha conhecido ele nessa segunda-feira, umas 2 ou 3 semanas depois da formatura, ele ficava, e aí, como é que tu tá? Me abraçava como se fosse amigo íntimo. E ele, lembra do Casados, do convite para preencher? Isso. Na formatura? Era o convite, né? E aí, hoje a gente manda link e tal, era o papelzinho. E aí, já preencheu? Vai participar do Casados, né? Estamos contando com vocês. E toda hora eu olhei para ela e falei assim, pô, esse gordinho aí tá me irritando, hein? E eu o pastor usava 4 brincos, 2 em cada orelha, assim, cara de mal, todo, achando que era o cara, era nada, era um Zé Mané. E aí, falei, tá bom, vou preencher isso pra esse cara parar de encher meu saco. Preenchi. Mas mal sabia eu que era o Espírito Santo, né? Me incomodando. Preenchi. Aí a gente estava naquela dieta, e começamos, né? Vai voltando aos poucos, eu receoso de se era aquilo mesmo, ainda não tinha conhecimento da palavra e tudo mais. E aí eu tive, nesse caminho aí, uma necessidade, assim, muito grande de buscar Deus, mas eu não sabia como buscar. Mas eu não comentava com ninguém, eu sentia um vazio, mas eu sentia que tinha que buscar Deus. Eu aceitei o convite de fazer o curso, falei para ela, tá bom, vamos fazer. Aí era em março, como aqui a gente faz, né? Começando no primeiro semestre de março. Fomos lá, começamos. Eu caí numa turma abençoadíssima. 7 casais. Um casal líder, onde o líder era um japonês, a mulher uma brasileira. Olha o testemunho, um japonês e brasileira. O japonês se converter é muito difícil. Tinha um casal líder, onde o líder em treinamento, que era líder também, estava em líder em treinamento só para ajudar na turma, 2 metros de altura quadra, assim, formado em teologia, formado em direito, policial civil, faixa preta de karatê, professor de educação física. Ele com 2 metros, a mulher com meio metro.
Aí tá bom. E todo mundo crente naquela turma, 14 pessoas, só eu que não era. Eu era o 14º e não era. E a aula era toda para mim, toda a aula para mim. Imagina, desde uma só carne. E a Monique só fazia assim. Aí eu ficava apertando ela assim. Falei, vão pensar que eu sou vagabundo, que eu sou marginal, que eu sou alguma coisa. Eu sou o pior da história aqui. Aí eu ia embora para casa falando, para com isso, tu tá me envergonhando, tá me deixando envergonhado, todo mundo tá achando que eu sou mal. Mas Deus foi falando comigo a cada aula, a cada encontro. Até que um dia o Lúcio, quero honrar ele aqui, que era o líder em treinamento, mas veio a ser nosso padrinho de casamento, meu professor de seminário, coordenador de seminário, para a honra e glória de Jesus, que, né, nós tivemos o privilégio de fazer, fizemos juntos, né, um básico, depois eu fiz um médio. Nessa época vocês já estavam morando juntos? Já voltei a morar. Voltado, e aí voltei para casa, né? Voltei para casa. O que eu quero dizer também? Que, assim, às vezes, a gente tem a possibilidade de fazer o curso do lado da nossa casa e a gente não aproveita a chance. Ah, esse detalhe é importante. Eu morava na Barra, a gente foi fazer em Campo Grande, tinha que deixar as crianças com a minha sogra em Braz de Pina. Nossa. Depois ia para Campo Grande, sábado à noite, voltava, pegava as crianças e voltava para Barra. Então, quando a gente tem um objetivo, um propósito, a gente tem que honrar e cumprir. Porque eu vejo, às vezes, a gente dá a pessoa tem todas as possibilidades. E hoje aqui na igreja oferece tudo isso, tudo né? isso, e as pessoas não aproveitam essa oportunidade. Por isso que a gente, quando eu estava falando no tema, né, ainda há uma chance, ela acreditou, ela orou. E assim, eu não convertido, é só o Espírito Santo mesmo para me direcionar. Imagina, saía da Barra para Braz de Pina, para Campo Grande, às vezes ia para Braz de Pina, às vezes vinha para Barra, só ia no dia seguinte para Braz de Pina buscar as crianças. Olha como é que foi a situação. Então, nesse caminho aí, eu comecei a congregar numa igreja na Barra, né? Comecei a frequentar a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. E fomos caminhando e tudo mais. E aí, no meio do curso, esse líder, o Lúcio, que eu quero honrá-lo, falou assim para mim, cara, eu não sei mais o que eu falo para você, mas você já viu um pessoal quando salta de paraquedas? Eu lembro exatamente o que ele falou. Aí foi numa aula num sábado, na semana seguinte a gente não teria aula. Ia ser uma semana que tinha alguma coisa na igreja, a gente marcou uma pizza. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Imagina que você está num avião de paraquedas, você tem que saltar. Quando você chega ali, você se posiciona, você não tem como recuar, você é obrigado a saltar. Só que quando você saltar, imagina que o seu paraquedas é o Espírito Santo de Deus que vai te levar. Sustentar, te sustentar. Você vai ser arremessado ali, mesmo que você não queira, mas vai te sustentar. E eu tive um encontro com Jesus numa sexta-feira, numa segunda-feira, pós esse sábado, eu fui na igreja que era ali na Barra, e aí um jovem chegou para mim e era assim, uma semana de busca com o Espírito Santo e tal, oração com o Espírito Santo. Rapaz, Deus falando comigo que ele tem um propósito na sua vida e tal. Sábado de manhã, 6 horas da manhã, nós vamos ter um alvorecer com Deus aqui. Vem aqui sábado de manhã, ter louvor, testemunhos e tal. Quando eu cheguei lá, antes de chegar lá, na sexta-feira à noite, eu ficava vendo uma imagem quando eu fui dormir à meia-noite. E às 6 horas eu tinha que estar lá. Eu falei para ela, amanhã às 6 horas eu vou estar na igreja. Aí ela falou assim, ela riu para mim. Tu não vai? 6 horas da manhã? Botei o relógio para despertar às 5h30. Meia-noite eu deitei. Acordei 1 hora com uma imagem. 2 mãos e um vaso. Nossa. Aí eu, gente, aí bebia água e tal, não sei o quê. Dormia de novo. 2 horas da manhã. 2 mãos e um vaso. Aí eu acordei de novo. Falei, de novo? O que é isso? Terceira vez, 3 horas da manhã, assim, pontual. 2 mãos e um vaso. Aí eu falei assim, Deus, vou te falar uma parada. Se for o senhor mesmo, eu preciso dormir, senão eu não vou na tua casa não. Assim mesmo, brabão com Deus. Eu, apaguei. Acordei 5h25. Antes do relógio despertar. Glória a Deus. Levantei, eu falei, era Deus mesmo. Tomei um banho rapidinho, fui para a igreja já preocupado, né? Falei, eu vou embora. Cheguei lá, aí começou a ter louvor, os testemunhos. Aí o pastor, que foi meu primeiro pastor, pastor Djalma Pim, inclusive ele fez algumas matérias no Seminário Batista do Sul com o pastor Josué. Djalma é uma bênção, fiz um curso com ele, hoje ele é um treinador de pessoas, trabalha com inteligência espiritual, na linha de estudo ele é um neurocientista.
E Deus usou muito ele e falou assim, imagina agora, vocês vão para um canto aí, comecem a imaginar que Deus está aqui com vocês e tudo mais. Imagina que Deus está nesse momento contigo e vocês são o vaso e duas mãos moldando. Eu falei, eu comigo, sou eu. Quase que eu gritei, né? Sou eu. E foi falando conforme ele foi falando. Deus já tinha te mostrado essa imagem, já tinha te Eu preparado. falei, sou eu. Falei, é o dia, é o meu dia, chegou. E aí fizeram aquela oração e tudo mais. Eu tive um encontro verdadeiro ali com Jesus. Aí à noite eu cheguei contando na pizza para o pessoal. Esse camarada, glória a Deus, eu sabia. E foi bênção. E aí, a partir daí, eu tive um encontro genuíno com Jesus através desse curso Casados para Sempre. E eu fui testemunho presencial. Naquela época ainda não tinha os vídeos, né? Isso. Era muito rápido o que se falava e o meu ficou por último. Estrategicamente, eles me colocaram por último. E nesse decorrer, aí o que é que aconteceu? Eu já tinha programado o meu batismo, eu desci as águas. Glória no decorrer do Casados. E aí, nós casamos. Aí eu desci as águas, né? Aí na formatura, eu fui todo pompado, né? De blazer e tudo mais. Era para falar, me deram 5 minutos. Eu preguei 30 minutos. Eu preguei. Não sei como. O Espírito Santo mandou eu falar, eu falava. Foi impactante. Eu sei que depois do nosso ali, muitas pessoas, né, aceitaram fazer através do nosso testemunho. E aí, dali foi quando eu digo que eu quero honrar essas pessoas, que foi o Atsushi e a Virgínia, que foram nossos líderes, o Lúcio, a Naila, o Jorge e a Flávia, que eram os coordenadores gerais lá do Casados para Sempre, do Ministério da Família, né, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, abriram as portas para que a nossa família fosse restaurada. E é um curso interdenominacional. Com certeza. Nós fomos fazer o curso na Maranata Evangélica, em Campo Grande, congregávamos na Vitória em Cristo da Barra e hoje estamos na Igreja Batista Atitude, servindo ao Senhor e ministrando. Detalhe, que eu não posso deixar de falar. Fizemos o seminário, me formei, fiz o bacharel em teologia, tudo certinho. Aí implantamos na Igreja da Barra lá, o Casados para Sempre. Depois viemos para cá. Quando eu encontrei com o pastor Josué, nesse inteirinho, Monique já tinha congregado aqui, né? Na IBC. Foi a primeira igreja que eu vim. O pastor José foi o primeiro a pregar para o Wilkley. Foi lá em casa, sentou no sofá e falou. Com aquele jeitinho do nosso pastor. Né? Aí o pastor José chegou assim no sofá, sentou. Tava com a Bíblia na mão. Falei, esse cara vai vir pregar para mim, né? Aí começa a tomar um café, e aí? Tu gosta de futebol? Flamengo. Pô, Flamengo! Tal. Aí, pastor Flamengo, pastor Carlinhos, Botafogo, né? Aí tá aqui, ele, mas e tal, o jogador tal, pô, vai lá na igreja esse, o outro vai lá e tal, vai um dia lá pra tu conhecer e tal. Sei que tá. Cara, tem um tema aqui na Bíblia que eu queria falar com você, tu aceita? Aceito. A gente tomando um café, bate-papo, pregou pra mim. A primeira palavra lançada. Passaram-se 5 anos e eu me converti. Depois dessa palavra dele. Aí eu estava na praia jogando futebol e quem passa correndo? O pastor Josué. Olha, pastor, ele, fala, lindão, já não me via há anos. Fala, lindão, como é que tá a Monique e as crianças? Eu falei, que memória é essa, rapaz? Aí o pastor, falei, pastor, tem uma notícia boa para o senhor. Mas fala aí. Agora eu não sou mais um primo, sou um irmão em Cristo, me converti, ele ia saber! E aí nós viemos congregar semente lançada, né? Como é importante lançar semente, né? Por isso que eu estou contando isso aqui, para honrar as pessoas que foram instrumentos na nossa vida, no nosso casamento. Amém. E hoje nós somos o testemunho, né, disso. E assim, corroborando com tudo aquilo que vocês implantaram, nós hoje estamos servindo aqui num ministério que é muito sério, que Deus colocou no coração do pastor um sonho, vocês sonharam esse sonho juntos, e hoje quantos Wilkleys e Moniques estão sendo restaurados? Muitos, né? Um ponto importante é que você vê o curso, primeiro a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, né, Monique? A promessa realmente, quando ele coloca, será salvo tu e tu é casa. E você crê nisso, porque eu acho que o grande problema é quando as pessoas não acreditam nas promessas escritas de Deus. Então, essa questão de que ainda tem uma chance é importante para as pessoas saberem. Não desista. Realmente se entregue para Deus e confie que Ele vai cumprir as promessas que Ele coloca na nossa vida. Na minha vida, eu acho que de muitas, quando a gente busca Deus, Deus dá uns versículos chaves isso. No momento. Eu até me emociono em falar. E Deus me dava. Aqueles que semeiam com lágrima voltarão com alegria. E eu semeio com muita lágrima, porque é doloroso. Falar que não dói, que é fácil,
Não é. Não é. Tu vê teu marido saindo, né? Vivendo uma vida normal, como ele dizia. Pro mundo, eles acham o mundo diz que é normal. E eu com as crianças em casa, e eu falava, meus filhos vão fazer a mesma coisa, porque era o que ele passava, né? E eu tinha muito medo disso, porque eu já conhecia a palavra. E como Deus, quando a gente entrega, confia, Ele transforma. Graças a Deus eu tenho hoje filhos abençoados, que eu creio que vão honrar as esposas, né? O meu enteado é casado. Glória a Deus. Né? Então foi quebrada essa maldição na nossa família. Meus filhos só saem de casa também casados. Amém. Em nome de então, Jesus. assim, tem chance. É só a gente deixar e confiar no Espírito Santo. A verdade é que muitas vezes a gente confia e não confia. A gente entrega, aí não está saindo do jeito que a gente planejava, a gente vai lá e pega de volta. Porque se muitas vezes o que eu estivesse vivendo e vendo com os meus olhos, eu não confiasse em Deus, eu tinha desistido ou tinha pego a rédea da Mas acontece que você deixou de ser um homem natural para ser uma mulher espiritual. Amém. E a questão de ser uma mulher espiritual te faz ter fé e sabedoria que vem de Deus. Eu acho que essa sabedoria é para conduzir todos os momentos. E a gente saber, só que a gente tem no Casados para Sempre. Dali veio Casados, veio a conversão, a restauração, o casamento de vocês, quer dizer, vocês se ajustaram na lei dos homens, aí veio o batismo e hoje o chamado ministerial, né? Porque trabalhar com outras famílias, ajudar na restauração de famílias, é um chamado de Deus. Eu acho que eu e Carlinhos, a gente não viveu uma desestrutura, mas Deus plantou essa semente no nosso coração. Preparou vocês para formar pessoas, restaurar famílias. Vocês não precisaram passar por isso. É interessante que quando a gente percebe, né? A gente olha para trás e a gente vê o que Deus fez na nossa vida e na vida dos outros, é reconhecer o poder de Deus. De Deus, né? De Deus. Só e uma das grandes perguntas que a gente sempre faz, por que, Senhor, eu estou passando por essa situação, né? E você buscar a resposta em Deus e ver que através dessa nossa experiência, muitas vidas serão salvas. Eu tenho certeza que hoje vocês já formaram várias turmas de Casados para Sempre. E quantas muitas turmas, vidas nós, depois da pergunta de ontem, né? Foram transformadas, né? Através da experiência, do testemunho, da fé que vocês tiverem. Pastor, para testificar o que o senhor está falando, quando a gente, né, a Gilce falou sobre a reunião, né, da liderança do Casados, e aí o Cadu, né, fez uma pergunta-chave, né? Quem já fez um curso aqui? Quem já ministrou uma turma? Quem já ministrou duas? Quem já ministrou mais de 8? Aí nós levantamos a mão com alguns, vocês nem se fala. E aí a pergunta foi assim, e quantos aqui já quiseram desistir? Nós levantamos primeiro. Todo semestre alguém fala assim, eu não vou ministrar, eu estou cansado, estou com uma demanda muito grande, eu estou sobrecarregado, eu tenho muito trabalho. Aí o Espírito Santo fala assim, tá, mas quem manda sou eu, não é você, né? E aí sempre nesse semestre que você está mais assim, mais cansado, quando você assume a turma, existe um grande testemunho. E nós tivemos um grande testemunho no semestre passado, de um casal que foi lá e deu o testemunho ao vivo. E foi maravilhoso, a restauração está sendo na família deles, eu estou acompanhando de perto, diariamente quase, e tem sido maravilhoso ver o crescimento deles. E vendo que assim, um dia nós estivemos lá do outro lado. E logo depois do Casados, nós já continuamos ali como líder em treinamento, já fizemos Paz para Toda a Vida. Quando nós nos chegamos para a Atitude em 2017, fizemos o CRAU. E aí logo em 2018 eu comecei no currículo Hombridade. E aí eu ficava para a Monique, você tem que fazer o de mulher, você tem que fazer o de mulher. Você tem que fazer o de mulher. Agora não precisa mais falar, já tem tudo. Está comandando ali de mulheres. E assim, o que eu queria acrescentar, assim, que a obra não é nossa, como você falou, não é nossa. Porque eu lembro que a primeira turma que nós pegamos, a gente pegou um casal de mais de 50 anos de casado. E eles tinham se separado. Divorciado no papel. Divorciado no papel. E eu falava assim, Wilker, o que a gente vai falar? Para esse casal com 50 anos, para eles. É só se colocar. Detalhe, que eram cristãos, tá? Cristãos. E se separaram. Ruído na comunicação. E assim,
E aí, essa ferramenta que o Casados dá, foi trabalhando na vida deles. Eu sei que o final do Casados, como a nossa igreja era menor na época, eles casaram. Nós fizemos uma cerimônia religiosa bênção para pastoral. eles, com bênção pastoral e tudo, porque quando eles casaram, só casaram no civil. Olha, e foi lindo, a restauração Então, assim, a obra não é nossa, é o Espírito Santo, é Deus, entendeu? Porque da gente mesmo não tem nada, eles tinham muito mais experiência. E assim, esse casal foi interessante, que eles já tinham uma certa idade, os dois, né? Já eram avós e tudo mais, tinham uma filha, né, e mais 2 filhos de criação que eram considerados sobrinhos, que eram como filhos mesmo. E eles participaram da cerimônia no dia da formatura, nós abrimos exceção. Inclusive, um deles é o César, que era goleiro do Flamengo, que é o genro deles, né? Casou com uma das filhas. Queria mandar um abração pro César, meu amigo que está em Portugal, homem de Deus, fazendo a obra. Ele agradeceu muito a gente. Ele chorou, ele pediu a palavra, falou: Will, que você me dá a oportunidade de eu dar uma palavra? Ele falou assim: o seu Lincoln é uma referência de homem de Deus para mim. Eu não entendia porque eles tinham se separado. Agora eu entendo que era para ser público aqui e ver que Deus faz uma obra. E foi lindo, sabe o que ele falou? Um jovem, ele é jovem ainda, o César deve ter uns 30 anos, mas o César tinha 21 anos, sei lá, 20 anos na época. Uma coisa assim, para você ver, um jovem falar isso, é que realmente aquele homem era uma referência para ele. E hoje o seu Lincoln já dorme no Senhor, né? E foi um tempo para eles restaurarem e, através do testemunho deles, também resgatarem outros casais. Com certeza. Saber que não tem idade para a tempestade vir no casamento. Nós temos todas essas ferramentas que o Espírito Santo nos deu, né? Eu acho que o Casados para Sempre, os cursos de família, né? A igreja está aberta, né, para isso. Agora a gente vai ter mais uma estratégia, que são os mini congressos, congressos que a gente está chamando de congressos pockets, porque são pequenininhos. Não vai ser mensal, porque... Mas sem um dia só, né? Aquela coisa... Vai ser um dia só à noite, com 2 palestras, com presença mesmo. Então, a gente vai ter mais uma ferramenta para poder alcançar. Para que as pessoas possam se chegar e falar: pô, eu quero alguma coisa, eu quero um aconselhamento, eu preciso conversar com alguém. A equipe vai estar toda organizada ali para receber essas pessoas. Então, nós vamos estar lá? Com certeza trabalhando. É o que eu falei. Isso é importante você falar que nós estamos aqui servindo, nós somos servos. Nós somos servos, nós estamos como soldados no quartel. E as pessoas não podem perder a oportunidade, porque quando eu tive a minha oportunidade, eu agarrei. Por isso que Deus também fez a obra. Amém. Gente, eu tenho uma notícia para vocês não muito boa, vou deixar o pastor falar. Chegamos no fim, pastor, faz a sua consideração. É interessante que, se você tem uma família que precisa de restauração, vem estar conosco. Jesus. Né? Vem estar conosco. Mas também, se você tem uma família forte, uma família que é firme no Senhor, venha estar conosco. Amém. Muitas vezes a gente precisa entender por que atingimos tal patamar. Né? Reconhecer que Deus esteve presente em cada momento. E ajudar outras famílias. E ajudar outras famílias. Né? Então, é interessante que hoje a nossa igreja, ela tem um objetivo, né? Aumentar a intimidade com o céu. Né? Aleluia. Precisamos sim. Bem. Muitas vezes a gente precisa aumentar a intimidade com o céu. E você vai ter uma oportunidade no dia 24 de receber algo 24 de março. 24 de março. Essa Qual data horário que vai exata. começar? Você já tem um horário para começar? 19h30. 19h30. A gente colocou Será ali, mas a abertura é a partir das 18h30, a gente está com a Será abertura. numa segunda-feira, onde você não vai ter que se deslocar do seu culto, se você não for da nossa igreja. E será um prazer recebê-lo aqui e compartilhar, para que a gente possa realmente fazer diferença nessa geração. Dito isto, pastor... Se não for de nenhuma igreja também, né? Não E precisa também, ser de igreja se para não estar aqui. for, Sim, você que não é de nenhuma igreja também. Nós estamos aqui para recebê-los e com muito amor e carinho. Que são ferramentas, e né? principalmente você que não pertence a nenhuma igreja, você é o nosso convidado especial. Não perde a oportunidade, Mais né? especial. Gente, assim, é um prazer sempre conversar com vocês. A gente aprende muito. Eu sempre digo, né, assim, nas conversas que a gente tem, que vocês são referência como casal, como líderes de ministério. A gente aprende muito. Nós somos muito gratos pela vida de vocês.
porque desde que nós chegamos aqui, vocês nos receberam muito bem. Inclusive, nós fizemos uma viagem interessantíssima a Campos, extraordinária, fazer o Abençoando Gerações, que é um seminário maravilhoso, é uma das ferramentas que nós temos aqui também. E assim, muito obrigado, sentimos-nos muito honrados também pela liderança de vocês hoje, né? Já eram nossos coordenadores, agora líderes do ministério num todo. A gente deseja de coração que Deus continue capacitando vocês, dando estratégia, sabedoria e saúde. Porque a Gilce, melhor que todos, pode falar que a saúde é muito importante para continuar nessa caminhada, né? Mas também faz parte da ação de Deus na nossa vida, né? Então, família Atitude, fica aqui os nossos agradecimentos. Siga-nos nas redes sociais, @Ministério da Família IBA. Qualquer dúvida, entre lá no nosso privado, manda uma mensagem, vai ser esclarecedor. Lá tem link também no nosso site da Igreja Batista Atitude de todos os cursos do Ministério, mas vai ser sempre um prazer recebê-los aqui. Fica o convite para o próximo podcast, para os nossos mini congressos, para os cursos do Ministério da Família. Você faz parte dessa família também. Siga-nos, acompanhe-nos, tire qualquer dúvida conosco. Eu desejo a vocês saúde, paz e prosperidade. Deus abençoe.